Maravilha, gente. Então, falando um pouco mais sobre como funciona a forma que eu trabalho, eu procuro o mínimo possível trabalhar com referência fotográfica. Tá? Quando eu trabalho com referência fotográfica, tá? Eu trabalho sempre com fotos minhas. Tá? Nunca eu pego uma foto de algum fotógrafo. Se eu for fazer isso, é por alguma encomenda, ou se eu achei muito interessante aquela cena, pintável, né? É uma cena que ela pode ser pintável. Nem toda foto é uma pintura, serve para uma pintura. Foto é foto, pintura é pintura. Então, quando eu vejo uma foto que não é minha e que pode ser interessante, o que eu faço? Eu peço autorização do fotógrafo para pintar, reproduzir em aquarela aquela foto. Eu recebendo a autorização, eu pinto e sempre coloco o crédito. Tá? Eu nunca deixo de colocar o crédito de quem é a foto. Por quê? Para mim, o fotógrafo é coautor da imagem. Para mim, tá certo? O fotógrafo é, sim, coautor daquele trabalho. Então, eu vou mencionar o fotógrafo. Se tiver alguma modelo, eu vou mencionar a modelo também, porque a modelo, dependendo da modelo que posa para uma figura humana, ela é tão artista quanto o pintor, gente. Isso é a forma como eu enxergo isso. Eu trabalhei com muita modelo na época da propaganda, sei como é que funciona. Existem modelos e uma boa modelo para fazer uma boa foto, um bom retrato, ela precisa ter anos de experiência para poder fazer aquela pose. E o fotógrafo para fazer aquela foto fantástica, magnífica. Então, eu considero, sim, o trabalho do fotógrafo. Por isso que eu vou sempre trabalhar com foto minha e quando precisar de alguma referência, eu vou estar trabalhando com referências que eu trago no sketchbook, gente. Então, vocês conhecem já os sketchbooks que eu tenho, tá? Com referências das viagens que eu faço, dos locais que eu vou. Inclusive, esse aqui é da viagem que eu pintei na Itália. Tem muita coisa da Itália que na última viagem que eu fui para buscar referência, para pintar aquelas cenas. Vocês podem ver no vídeo também no YouTube que eu mostro um pouco dessas viagens. Então, aqui tem uma série de rabiscos, gente, anotação. Eu tenho uma porção deles. Eu escolhi aqui uma cena perto de casa, que esses dias eu estava por ali e vi, muito bacana, muito interessante. E eu escolhi ela para a gente fazer hoje. Deixa eu... Aqui, tá aqui. Tá, então eu vou fotografar essa cena, vou mandar para vocês. Aqui tem um estudo rápido de algumas massas, da leitura de algumas estruturas ali da cena. Aqui tem ela com aplicado um pouquinho de cor, para pegar um pouco do ambiente, da atmosfera que estava no dia. Fiz ali em loco. É aqui a 500 metros de casa. Eu moro em Florianópolis, aqui numa praia no norte da ilha, próximo a Jurerê. O nome é Pontal do Jurerê. Então, aqui é um ambiente de pesca que tem aqui em volta. Tá? A ilha tem todo esse ambiente. Então, é uma cena daqui, uma cena de Florianópolis. Eu vou trabalhar com ela hoje e a gente vai batendo papo. Tá? Vou fotografar, mandar por e-mail para o grupo. E aí vocês podem estar acompanhando. Foi, gente. Tem os dois estudos, tá? Mandei os dois. Esse estudo de massa aí, de conexões todas do trabalho. Vou deixar o sketchbook aqui na frente para poder acompanhar. E é isso, vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar com essa referência. Estou aqui tomando um cafezinho. Tenho já minha água. Vamos lá, gente. Vou usar esse papel Cezanne. Tem até Tem aqui ainda uma outra aquarela. A aquarela da aula de ontem, da turma da imersão do intensivo. Então, foi a demonstração durante a aula.
Esse papel aqui que eu estou usando é o papel Cezanne, vou escolher o papel grana grossa. E ele tem aqui uma proteção, ele é preso com uma proteção de gaze, que ela é uma beleza, gente, para quem trabalha plein air, para quem trabalha ao ar livre, porque ele realmente deixa o bloco e o papel muito bem preso. Tá? E isso é uma maravilha, porque às vezes a gente está ao ar livre e eu não gosto de tirar o papel do bloco, eu gosto de pintar com o papel no bloco, somente ao ar livre. Então, com essa fita que ele tem aqui do lado, com essa gaze que ele tem aqui do lado, o papel fica extremamente preso. É um produto profissional, gente. Não é um brinquedo isso aqui, não é um produto para criança. Então, tem que ter uma habilidade manual aqui para tirar. Quem não tem habilidade manual vai dar uma sofrida, tá? E a grande beleza desse bloco que eu acho é justamente ter essa gaze aqui do lado. Precisa sim ter um pouco de habilidade manual. Não tem, vai ali ter problema para tirar. Mas nada do que um estilete e prática, tá? Vocês não consigam sem problema. Aqui, ó, pronto, tem erro. E é uma maravilha para pintar o ar livre, porque ele fica realmente preso e não entra água nas folhas de baixo. Então essa é a grande maravilha desse bloco de Cezanne, gente. Isso aqui é uma beleza, tá? E lembro, não é um produto, né, para criança abrir isso aqui. É um produto para profissional, adulto, quem já está com experiência. Então essa é a característica. Quem tiver dificuldade ou achar ruim isso, já teve aluno que reclamou. Aí eu sugiro comprar outro papel, um mais simples, um mais fácil de tirar. Alguns têm a cola bem mais levinha e ela fica fácil para passar estilete. Porém, não queiram usar plein air em bloco, porque para alguns que têm a cola fraca, a água entra por dentro e aí vai manchar sim a folha de baixo. Então é aquela coisa, produto certo para a pessoa certa, para o nível certo e para a ocasião certa, né? Esse é o recado. Então vamos lá, gente. Como é que a gente vai trabalhar aqui? Hoje o estúdio está todo limpinho. Limpei minha paleta de cor, limpei aqui a minha base. Eu que estava já em aula desde sexta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda. Alguns alunos desses intensivos estão aí com a gente agora pintando. E eu passei amanhã dando um trato aqui no estúdio hoje. Olha que fazia tempo, viu? A gente vai no embalo e não consegue enxergar. Deixa eu... Essa aqui, ó, quem quiser compartilhar com vocês. Essa aqui é a pintura que eu fiz ontem em demonstração da aula. O tema era gente para aquarela. Então aqui estão as pessoas na paisagem. Então vamos lá, gente. Vamos fazer essa cena aqui. Eu gosto de basicamente pintar em pé, então eu estou em pé aqui no estúdio. Em pé porque eu fico com o trabalho aqui de frente. Se eu estou sentado, eu fico com o papel em ângulo, e aí eu acabo distorcendo a imagem. Então, essa é a postura correta para pintar, gente, de frente para o trabalho. Por isso que vocês veem na escola clássica de pintura, todos com cavalete, a pintura de frente, né, para você poder ver de frente o trabalho. Se você não consegue colocar de frente, a aquarela é difícil a gente deixar ela de frente porque ela fica muito vertical, pintem em pé se estiver numa mesa, ou eu gosto de pintar, né? Sugestão. Ou com cavalete bem inclinado, o máximo possível. Eu gosto de trabalhar com o cavalete bem inclinado mesmo, com os 45 graus quase, fica mais ou menos assim. E aí eu adapto para poder ter a câmera, eu adapto ele um pouco menos inclinado. Então aqui deve ter uns 10 graus, 15 graus. Eu não gosto de trabalhar com ele flat na mesa, paralelo com a mesa.
Gosto pessoal, não gosto. A água fica muito indo e voltando. Isso aí é perfeito para quando vai fazer algum exercício molhado no molhado. Aí você pode botar na mesa, né? É paralelo com a mesa. Eu gosto de inclinar um pouco porque pelo menos eu sei que a água está descendo. Então, basicamente isso. Vamos lá, gente, fazer a leitura dessa imagem. Vamos ver o que sai aqui. Eu tenho anotações do sketchbook aqui. Estou seguindo a partir dela. Então, no sketchbook, no sketching, tá? Eu já tenho tudo anotado ali, o que eu preciso, o que eu quero na cena. Eu já tenho ali todo o resumo. O sketching ele vai ser um rabisco preparado para ser uma pintura, basicamente isso. Basicamente é isso aí. É um rabisco, uma anotação preparada para ser uma pintura. Aqui tem um ambiente de rancho de pescador. E a gente tem ali sujeiras, pessoas, restos de alguns barcos estacionados. E a gente vai criar essa ambientação aqui. O que mais que a gente pode colocar aqui? Vou criar aqui uma outra. É um papel grana grossa, justamente para poder aproveitar a textura desse papel. Vou colocar aqui duas figuras, um puxando o barco, o outro empurrando. Claro que é só sugestão, gente. Não fico preocupado em fazer uma super, ultra aquarela bem acabada. É só uma impressão geral da cena, dessa situação aqui. E vamos lá, o que a gente tem aqui? Gosto de fazer as coisas meio tortas, não muito retinho. Fiz retinho e certinho e arrumadinho muitos anos, gente, quando eu trabalhava com isso. Tudo muito ilustrado, perfeito, bem acabado. Agora que eu posso ter liberdade de fazer mais o que eu quero na pintura. Antes, eu era pago para fazer determinadas coisas. Quando você é pago para fazer, você tem que fazer o que quem está te pagando pediu, encomendou. Você não tem muita chance de fazer do trabalho pessoal. A partir do momento que você está livre para fazer o seu trabalho pessoal, que você pode investir no teu trabalho autoral, você pode escolher o que você quer, qual caminho você quer percorrer. Tá lá. Alguns aí já sei que até terminaram, né? Eu não vou mais mandar a referência, vou mandar só depois. Porque eu mando antes, e aí vocês já tem uns ali rindo, se acabando. Já terminou. Já até terminou. Já até imagino quem já terminou de pintar.
Já fez a cena inteira. Mandar referência só no final. Aí não vale, gente. Tá aqui, ó. Então, a anotação é basicamente essa. O restante, não sei o que vai acontecer. Vamos ver como é que vai sair essa... É isso. Então, anotação, gente, é mais ou menos uma anotação. Eu não gosto nem de chamar de desenho, porque não é um desenho isso aqui. Ah, fazer o desenho não é um desenho. Isso aqui é só uma anotação básica. Anotem esse conceito aí que eu falo sempre. É usar o lápis para pintar aquarela, não é usar o lápis para desenhar. A gente precisa usar o lápis para ajudar o pincel, não para atrapalhar o pincel. Esse é o trabalho do pintor. O trabalho de ilustração, do ilustrador, ele tem que usar o lápis para ilustrar, para desenhar. O pintor, ele não usa o lápis para desenhar, para ilustrar. O pintor usa o lápis para direcionar o pincel, para ajudar o pincel a ser solto. O pincel nasceu, gente, para ser solto, para pintar. Então, o pincel ele vai cobrir massas na mão de um pintor. Na mão de um ilustrador, ele vai colorir espaços. É diferente. Tá? Não é um nem melhor, nem pior que o outro. Inclusive, o ilustrador hoje ele está ganhando mais dinheiro do que o pintor, porque o mercado de trabalho absorve muito mais o ilustrador do que o pintor. Mas a abordagem é diferente, isso é importante a gente ter em mente. É importante quem trabalha com isso, quem gosta disso, saber bem a diferença. A gente vai lidar com isso também em outubro, numa dessas aulas da Ferramentas, que eu vou falar só sobre isso, a diferença entre pintura e ilustração. Por que é diferente, qual a diferença, qual a abordagem em cada uma. Então, essas ferramentas, gente, são bem bacanas, porque são assuntos isolados, tudo dentro da pintura, do trabalho que eu faço, que vai esclarecer bastante dúvida, bastante coisa. E sempre vai ter ali também nível intermediário ou introdutório. E vocês vejam qual que cabe e fiquem à vontade para participar. O que eu estou fazendo aqui? Pincel úmido, só para quebrar um pouquinho aqui a secura toda. Não trabalho molhado no molhado, trabalho molhado no seco. Isso aqui é só uma... E aqui vou começar a montar a minha brincadeira, gente. Não me perguntem exatamente qual cor eu usei, qual cor eu trabalhei, porque não é a proposta das demonstrações. Eu misturo tudo, vira uma miscelânea. Eu lido, quando eu estou fazendo demonstração, gente, basicamente com quentes e frios e com as primárias. Então, se me perguntar aqui daqui a pouco, qual cor você usou? Eu vou falar, todas essas. Todas essas eu usei, tudo aí. Eu vou temperando, um pouquinho de cada. E é exatamente isso que eu faço, que estou fazendo aqui. Então, esfrio, esquento, e daí por diante. Não me preocupo com exatamente qual a cor, se é azul cerúleo, se é o azul isso, azul aquilo. Boto um pouquinho de cada. Na aula, sim, a gente vê, faz exercícios isolados de cor e é diferente. Mas na demonstração, gente, para eu poder ter um trabalho livre, eu preciso ter essa abordagem.
E vamos lá. Vamos adiante. A riqueza da demonstração é justamente essa, de poder acompanhar o processo. Eu gosto de trabalhar também, gente, com as mãos livres. Tem gente que gosta de trabalhar segurando o godê de cor, a paleta de cor. Eu não gosto de trabalhar segurando a paleta de cor, porque na outra mão eu sempre gosto de ter os outros pincéis, eu sempre uso mais de um pincel, e eu gosto de ter o famoso paninho, esse paninho está sempre junto comigo. É o pano que eu uso para dosar quanto de água, pigmento que eu tenho aqui. Evito, não uso branco, evito usar a todo custo. E é isso, gente. Só uso branco se realmente teve algum ponto ali que perdeu demais. E era imprescindível o uso. Aí sim eu uso. Não coloco. Vamos lá. A beleza desse papel, gente, é fantástico. Eu gosto muito de usar. Esse papel Cezanne é o melhor papel que tem no mercado hoje, para mim. Tanto grosso, fino como satinado, os três texturas. Cada um tem um propósito, cada um tem um objetivo. Lembro vocês, o papel só é ruim, gente, quando ele vem com defeito de fábrica. Então, o papel é ruim, cuidado de falar isso aí, porque quando alguém fala isso, eu já olho direto e vejo que é uma limitação com a técnica. Sabe que cada papel tem uma resposta, cada papel tem uma característica, cada papel tem uma leitura, vai ter uma abordagem. Então, o aquarelista experiente, ele tem que saber, sabendo pintar aquarela, ele vai saber as diferentes respostas desses papéis, ele vai usar cada um de acordo com aquela resposta que ele quer. Ele vai entender que não existe papel ruim. Ele que ainda não dominou as características daquele papel específico. Vai pegar um Cezanne satinado, um Cezanne fino e um Cezanne grana grossa, resposta totalmente diferente uma da outra. Ah, esse papel é ruim. Não existe papel ruim. Pense que você que ainda não tem muita experiência. Ponto. Simples assim. É igual falar assim, é igual atribuir a câmera fotográfica a uma foto ruim. Não, o olho do fotógrafo pode fazer uma excelente foto com uma câmera bem descartável. Igual atribuir a comida ruim ao fogão. Ah, esse fogão é ruim. Não, o cozinheiro que não soube usar um fogão fraco ou forte. Daí por diante. Aqui funciona mais ou menos da mesma forma. Não existe papel ruim. A gente que precisa aprender a trabalhar melhor com determinado papel. Isso funciona para outras coisas também. Vamos lá, gente. E vamos lá. Tem os barracos, as coisas todas ali. E é isso. O que mais que tem aqui?
começar a fundir cor já aqui. Não estou preocupado, gente, com o que quer dizer esses traços, essas coisas todas. Tudo se incorpora. E a leitura que vai fazer o observador. Não quero fazer uma cópia. Chega de copiar, copiei muito tempo. Na época da propaganda, a cópia tinha que ser perfeita. Senão, perdi o emprego. Se eu quisesse ter uma leitura autoral no layout, tinha uma fila de layout man esperando para entrar no meu lugar. Então, tinha que obedecer e pronto. Pintar com critério, concentrado, tem o seu benefício. E aqui, vamos lá. O que eu estou fazendo aqui é raspando com a unha, gente. Eu não gosto de usar raspadores e coisa, porque nunca eu encontro o que eu estou precisando usar. E aí é aquela coisa. Né? A unha está sempre à mão, é o que eu costumo brincar. E é isso. Ari, qual é o ponto certo de passar a unha? Prática. Prática vai te dizer bem o ponto certo, porque é impossível dizer para vocês. Olha, espera 10 segundos e raspa a unha de cima para baixo que vai funcionar. Não é, eu vou estar mentindo. É a prática que vai dizer, porque vai depender da umidade do lugar que vocês estão, vai depender do tempo de secagem, da quantidade de água que vocês usaram, quantidade de pigmento, qual é o pigmento. É muita variante para eu dar uma resposta concreta. Então, que hora que eu raspo aí? Olha, prática vai dizer. Tudo bem, vamos adiante para isso que é para ser uma cena da praia aqui perto. De novo, gente, eu vou brincar aqui um pouco, passar um pouco de água só para facilitar. E é isso, vamos ver o que vai sair aqui. Também não tenho muita ideia. A gente tem um plano, mas nunca sabe o certo. Plano é importante, planejamento. Mas a aquarela é fantástica, a gente adora trabalhar com ela por causa disso. Porque você tem um plano, você sabe que você vai chegar, você está indo para Santa Catarina. Agora, meio que, qual cidade que você vai parar? Não sei, igual. Fiz uma analogia, porque é mais ou menos isso. Você faz um plano. A cena é uma beira de uma praia, com pescadores. Tem uma parte com água, tem uma parte com areia, mas a gente não sabe exatamente se essa água vai funcionar, se a areia vai funcionar. Cada dia a aquarela vai reagir de um jeito, e essa que é a maravilha da técnica, né? A água fazendo o trabalho dela aqui.
Então, o que eu mais gosto na aquarela é isso, são as surpresas. E eu posso querer pintar várias vezes a mesma cena que ela não fica igual. Parecida, mas não fica igual. Isso é o que eu mais gosto na técnica. Por isso que um dos motivos que eu escolhi a técnica foi esse. E aqui eu vou ver o que vai sair aqui. Nem tenho certeza. E é um passeio, gente, com o pincel. Sempre falo isso. Faça o pincel passear. A gente fala bastante nas termos sobre isso, sobre liberdade. É o tema corriqueiro aqui. Como é difícil ser livre, como as pessoas não sabem ser livres. A gente fala bastante sobre isso. E eu sempre falo nas aulas, dê liberdade para o pincel, faz ele passear no papel. Ontem eu falei bastante sobre isso nas aulas, eu falo sobre isso. Dança um balé com o pincel. Vê um bailarino na tela, lá no balé, como ele faz, como ele é leve, como ele pula. Uma bailarina faz com o corpo. Dança com o pincel. E dançando com o pincel, você vai conduzir a água. A gente tem que conduzir a água como aquarelista. Lembre sempre, para esse estilo de pintura. Claro que existem as aquarelas um pouco mais controladas. Eu trabalhei com aquarela muito controlada durante muitos anos. Não tinha nada de passeio com o pincel, não. Era mais preencher espaço. Por quê? Porque a gente desenhava, fazia aquele desenho perfeito e preenchia o espaço daquele desenho perfeito. Coloria. Mais ou menos isso. A gente coloria aquele espaço. Simular aqui uma beira do mar. E pronto, gente. Vamos ver aqui como está isso. Criar umas texturas aqui. Essa textura que eu faço aqui, ela simula a textura que alguns aquarelistas usam sal grosso para fazer. Eu, particularmente, não gosto de usar o sal grosso. Então, eu faço com ou respingo de água, ou com a mão, ou com o pincel. Não importa. Vou botar um pouco mais. Esse papel é uma beleza, gente. É um papel um pouco mais lento, papel algodão. Mais lento por quê? Porque você pode ficar aqui influenciando na mancha enquanto ele está molhado. O papel celulose é mais rápido. Por isso que as pessoas sofrem com papel celulose às vezes, porque é mais difícil pintar com papel celulose. Você está acostumado com o algodão, que ele é lento, ele te espera. O celulose, ele não fica te esperando, não. Tem que ser objetivo. É pá, pum. Botou, ficou e é aquilo. Não queira. Se no algodão a gente já não pode voltar, no celulose menos ainda. Não pode voltar muito, né? Tem a hora certa para voltar.
Beleza. Acho que eu queria estar aí, nesse primeiro momento. Continuar. E daqui a pouco, gente, eu paro. Se tiver alguma pergunta relacionada com o que a gente está vendo hoje, procurem perguntar, fazer pergunta com o que a gente está fazendo, vendo. Tenho o maior prazer de responder. Desculpa se eu não consegui responder todas, já peço antecipadamente. Eu busco também não secar desnecessariamente. Isso é importante. Porque ao ar livre você não tem como secar de uma forma artificial. Precisa botar no sol ali, etc. E tal. Então, eu prefiro ter a postura, quando eu estou trabalhando no estúdio, manter a postura que eu tenho de pintura, que eu tenho plein air, ao ar livre, para não desacostumar com isso. Eu pintar em pé, não secar, tudo coisa que ao ar livre eu faço, eu busco aqui no estúdio também. Então, quer dizer, a única coisa que realmente está diferente nesses tempos de estúdio, para mim, para pintura ao ar livre, é a inclinação do trabalho, da obra. Ela está super deitada. E eu costumo trabalhar mais em pé. Vou regular aqui um pouco. Vamos lá. Vamos começar a trabalhar nessa. Está secando aqui, está secando ainda. Finalizar o que tem lá para trás. E pronto, já está finalizado. Agora, esperar, a gente não tem muito o que fazer, salvo criar uma atmosfera ali. É isso que vai acontecer agora. Vou criar uma atmosfera com essa sim. Tem alguém fazendo fogo lá no fogãozinho, preparando ali o cafezinho da tarde. Os pescadores estão sempre com o fogo ligado. O fogo vai estar presente na aquarela. Isso aqui é destruidor de pincéis, gente. Então,
Pegue um pincel velho para fazer isso. Se forem fazer. Na verdade, a gente brinca com os erros na aquarela, né? Então, quando a gente fica querendo voltar, é o que acontece, é isso aqui que eu estou fazendo, isso aqui eu estou usando a meu favor para simular uma fumaça aqui. Claro que para fazer fumaça, você tem que observar o ritmo que a fumaça tem e acompanhar esse ritmo. A fumaça tem que ter ritmo. Senão fica uma coisa dura, engessada, fica uma mancha. Não dá para interpretar que é uma fumaça. Por que eu faço uma fumaça, por exemplo? Porque para mim, gente, é importantíssimo a atmosfera no trabalho, é o mais importante. A atmosfera é mais importante do que um desenho bem feito, se essa canoa está bem acabadinha ou não. A atmosfera, para mim, é muito importante. Várias coisas dão atmosfera no trabalho. Por isso eu gosto de pintar o ar livre. Porque o ar livre você está sentindo aquela atmosfera. Você está sentindo cheiros, gostos das coisas, barulho, principalmente. Os barulhos e cheiros ficam impressos ali nos sketches. Eu consigo lembrar de coisas que me falaram ali na hora, de pessoas que eu encontrei, do que estava acontecendo em termos de sensações. Vendo de novo o sketch depois de anos. Viagens, gente, eu lembro exatamente o que aconteceu naquele momento. Se eu estou ouvindo alguém falar ininterrupto, eu lembrar do assunto. Olhando o sketch de volta, o que quer dizer? O sketch ele fica impregnado com o ambiente que vocês pintaram, o ar livre, né? Isso é maravilhoso, isso é fantástico. É isso que eu mais gosto na pintura. Como é que está nosso tempo? Super tranquilo. Eu vou dar continuidade aqui, esperando um pouco secar. E meu último plano está pronto, gente. Essa parte aqui está pronta, eu não vou mais voltar. Terminar aqui agora esse plano médio, esse primeiro plano, e pronto, encerrou o trabalho. A média é 40 minutos que eu pinto, sempre. 40 minutos a 1 hora. Vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, pode, por favor, fazer relacionado com... Peço para fazer pergunta relacionada com o que a gente está falando, fazendo. Beleza. Vamos lá. Pergunta ali da Michelle. Aí você não fez aquarela por partes, cor geral, massa. Eu lembro, Michelle, que o cor geral, massa, luz e sombra, eu uso para dar aula, para ensinar a pintar aquarela. Quando eu estou pintando para mim, eu esqueço completamente disso, se incorpora, e é muito fácil vocês me verem começar a trabalhar, por exemplo, às vezes, com uma cor super escura. Então, o cor geral, massa, luz e sombra, ele serve para ensinar a pintar. É um passo a passo para aprender a pintar. Aprendeu a pintar, essas etapas elas somem, elas desaparecem. Mais ou menos como dirigir o carro. Engata a primeira, a segunda, a terceira. Aperta a embreagem, acelera, freia.
No começo, para aprender a dirigir, a gente tem que saber exatamente qual o passo a passo. Depois que a gente aprende a dirigir, a gente esquece que apertou a embreagem, que acelerou, nem viu o que fez. Então é mais ou menos isso. Aqui eu já, na demonstração, fica automático isso. Então, essas etapas elas se fundem e aí acabam virando uma coisa só. A gente vai ver isso em outubro também. A gente vai ter uma sexta-feira, tá? Que eu vou falar sobre o cor geral, massa, luz e sombra. É o melô da aquarela. Isso é engraçado. A turma brinca que é o melô da aquarela. Foi uma forma que eu criei dentro do método de ensinar esse passo a passo. Então, ele é bem introdutório, tá? Um assunto bem introdutório, que a gente fala do começo, meio e fim do processo da aquarela. Assim, claro, dentro desse estilo. Lembro sempre que tudo que eu falo aqui são opiniões minhas, são sugestões de opiniões relacionadas com a forma como eu trabalho, como que eu gosto da cena, como que eu interpreto e considero processo criativo. Tá? Outros artistas pensam de forma diferente de mim e tem que ser respeitado. Não existe um melhor ou um pior, apenas diferentes pontos de vista. E tem que ser respeitado. Ponto final. Profissional. O profissional tem que respeitar o outro, e é isso. Mais uma pergunta ali, qual cor utilizar a paleta? Como eu disse, Camilo, no começo, eu me baseio aqui com primária, secundária, tá? A gente vai aprofundar quais as cores e por quê na aula de cor, que é na sexta-feira que vem, dia 25. Tá? Eu vou falar especificamente das paletas, eu não tenho só uma, tenho várias, tá? Mas na demonstração eu quero conduzir vocês a considerarem de uma forma sintética. Cores primárias são, para mim, as principais na paleta de cor. Eu uso as primárias sempre. Tá? Sempre as primárias. E aí eu fico aqui dosando e me preocupando com quentes e frios, com a temperatura da cor. Tenho várias paletas, gente, Godês, e essa aqui é uma delas. Tem uma mistura de cores aqui, primariamente Coati, algumas exóticas de outras marcas. Sempre vou revezando, sempre vou trocando, sempre vou tirando, colocando, testando umas novas. E é uma boa dica, gente, essa, riquíssima. Tá? Se preocupem com as primárias, menos é mais. Quais são as primárias? Vocês sabem. E aí, das primárias, secundárias, terciárias. A gente vai falar muito só sobre isso na sexta-feira do dia 25, no Ferramentas da Pintura. Tá? Esse curso que eu abri, essas aulas que eu abri a pedido de vocês, dessa turma. Vamos ver como é que está isso. Eu vou secar aqui, gente, dar uma acelerada. Quando que eu seco? Quando já perdeu o brilho, que eu sei que daqui não vai mudar mais. Então, para acelerar um pouco o processo, eu seco. Vamos lá.
Vamos lá, gente. Então, sequei bem aqui. Coisa que se eu tivesse o ar livre, eu colocaria ali no sol para secar, sem problemas. Vamos dar andamento aqui para o que precisa para finalizar esse trabalho. Na praia, gente, pescador, você pode observar. Sempre tem alguém na praia com a camisa listrada. Mas é apostar e ganhar. Sempre tem alguém na praia com a camisa listrada. É incrível. E aqui, para não fugir à regra, vamos ter o nosso amigo aqui com a camisa listrada. Dito e feito. Aqui ali. Tá bom. Que cor que eu faço a camisa do nosso amigo? Espero que vocês todos estejam se divertindo, porque se não for para ser divertido, gente, não vale a pena. Isso eu falo sempre. Está sendo divertido para mim, tem que ser. Pintar é um alimento para a alma. Tá na rua pintando, no frio, no calor, não importa. Na aula, aqui com vocês na demo. O prazer é o mesmo. Logo o Luquinha já vai estar com o kit dele e vai sair. Com o papai para pintar. Vai que não gosta, né? A gente fica projetando, de repente quer ser um físico nuclear, nada a ver com processo artístico. Tá bom, ele vai escolher.
que eu estou buscando aqui, gente, só a atmosfera do lugar, da situação. Basicamente isso. E é isso, gente. E vamos lá para o que tem aqui de
ambiente de pesca, rede de pesca e tudo mais. Tudo aqui para criar essa ambientação. Algumas sombra de árvore aqui. Basicamente, é isso. Estamos chegando próximo aqui do final. Ambiente sempre muito sujo visualmente. Uma sujeira que ela é bonita. Atrás a gente ainda tem algumas bandeirinhas aqui. Bandeirinha de pesca. Uma coisa ou outra ali. É onde eu uso as cores exóticas. A gente vai ver isso também na próxima sexta, dia 25. Como eu uso as cores exóticas, para que servem, quais são. E eu descrevo isso, gente, bem, falo sobre processo, material, tudo. Nas aulas, o aula é o local apropriado disso. Demonstração, eu me ocupo em demonstrar, pintar do começo ao fim. Essa é a grande diferença de demo e de aula. Então, por favor, não se frustrem achando que na demonstração eu vou estar explicando exatamente todas as dúvidas de vocês. Demonstração, demonstração, aula é aula, tem propósito diferente.
E deu. Ver o que mais que falta. Basicamente é isso. A atmosfera principal está passada. Quero dar um pouco mais de reflexo para isso aqui. Vamos lá. Realmente sugerir que é uma água. Então, gente, uma cena de um local aqui bem próximo de onde eu moro, de onde é o estúdio. Uma vila de pescador que tem aqui do lado. Tem um rancho, tem barco de pesca. Gosto muito de ir ali pintar. E aqui é só uma sugestão. De que temos água aqui nessa área. Falta ainda, de repente, algumas indicações aqui dessa água que se recolhe, vai e volta. E de repente está aí, gente. Não precisa mais que isso. 40 minutos de trabalho. Tem uma atmosfera. Diz alguma coisa. Espero que
Estava desligado, gente, mas não falei muita coisa. Na verdade, falei sobre o que a cena estava me pedindo. Falei só isso. O que a pintura me pediu? Me pediu essa árvore aqui. Ela está aqui na sombra, mas cadê? Onde estava? Eu estava sentindo falta disso. Enquanto eu estava secando, eu senti falta. Percebi que essa pintura, estava me pedindo a, a presença da árvore aqui. E eu falei sobre isso enquanto o microfone está desligado. Não falei muito mais que isso, só de como é importante o pintor avaliar a obra como um todo, não como partes isoladas. E o que a pintura está pedindo? A pintura está pediu aqui a presença da árvore, um pouco mais a árvore, um pouco mais presente aqui. Sujeirinhas e pronto. E aqui, gente, vamos colocar ambiente sempre com muita gaivota. Os branquinhos aqui que aconteceram automaticamente servem para virar algo. E pronto, chega de mexer. É isso. Então tá aí, gente. Espero que tenham aproveitado esse momento, conseguiram pintar. Ah, vou assinar, não é sempre que eu assino. Assinar dessa vez. Assino sempre com lápis. Eu gosto de assinar com lápis, que é um pouco mais discreto. Para mim, a assinatura também tem um papel importante na composição. Quantas vezes que eu assinei, depois até me arrependi, falei, poxa, estragou o trabalho. Então, eu não me obrigo sempre a assinar. Quando assino, assino de lápis mais fraco. Não gosto de assinatura também muito grande, muito espalhafatosa. Gosto de apenas estar ali no canto, suficiente. É como eu lido com assinatura. Limpar o trabalho também. No final, gente, eu limpo principalmente o grafite, de onde estão os brancos. Né? Só nos brancos aqui. O resto do grafite eu acho legal colocar, então deixar alguns grafites no trabalho finalizado. Isso mostra o caminho que o artista percorreu com lápis, isso é importante, eu dou valor para isso. Então, quando tem o lápis presente na aquarela, na pintura, a gente percebe o quão o artista se prendeu com o pincel naquele lápis, ou quanto ele foi livre com o pincel de não se obrigar a acompanhar o lápis. A gente vê quanto o artista foi preso no lápis, no desenho. Para isso que eu gosto de deixar o lápis, e gosto quando eu vejo de algum artista também, eu já percebo na hora o quão preso ao desenho que aquele artista é ou não. E tá aí, gente. Espero que tenham gostado. Vou fotografar, depois eu mando para o grupo. O áudio desligado ali, na verdade, vocês não perderam nada. Foi o que eu falei
sobre o como e por que eu botei aquela árvore, porque a pintura me pediu. Não tem a referência, mas a pintura pediu, então é mais ou menos isso aí. Deixa eu mudar aqui, gente. Como é que está o nosso tempo? 10 para as 4, e a gente vai encerrando aqui daqui a pouco. Deixa eu mudar de câmera aqui. Isso aí, gente. Postei, Anca. Tá lá já. Tá subindo no YouTube. Deixa eu ver. Deve já tá terminado. Tá quase acabando, ainda não. Dário ainda tá indo para o YouTube. Mas o do Coati, do Avelino e da Angela Barbie já estão lá. Tá? Gente, mais um dia de pintura. Estava com saudade já. Semana que vem eu vou pintar de novo. Vou trazer de novo mais uma temática aqui. Vamos falar um pouquinho sobre aquarela, outros artistas. Tem uma lista aqui de contas muito interessantes de artistas que ninguém conhece, ninguém sabe deles, e que tem trabalhos fantásticos, gente. Com menos de 1.000 seguidores, 500 seguidores, 100 seguidores, trabalhos muito maduros. Vou trazer aqui algumas contas para vocês semana que vem de referência. Explicar um pouco por que eu escolhi, o que a gente tem de referência hoje, o que seguir, o que é legal, o que não é, o que é obra de arte fast food, o que é obra de arte com conteúdo, o que é obra de arte com só com a parte externa, exterior, estética. Falar um pouco sobre isso relacionado com a pintura. E para isso eu vou trazer algumas referências bacanas. Cada um tem um propósito. Explicar um pouquinho, pintar de novo. E aí, na outra semana, dia 29, a gente vai ter Pedro Orozco Tristan aqui. Espanhol que está falando que reservou surpresa aí para a gente. Vai dançar, vai ter show, vai ter espetáculo com a plateia. Vamos ver o que o Orozco vai aprontar. O Orozco é meio maluco. O Orozco é doido. Ele pinta na água, entra na água do mar e pinta. O cara é maluco. E um trabalho espetacular. Um arquiteto, trabalha com arquitetura, trabalha para a prefeitura do município que ele mora lá. E faz um trabalho espetacular com aquarela. Muito gestual e explosivo. Vale a pena conferir, ver o que ele tem para trazer, o que ele vai trazer aqui para a gente. Então, gente, é isso. Vocês estão me perguntando sobre, no particular, aqui no e-mail, em tudo mais, os cursos que eu tenho aberto hoje, somente, gente, é esse programa de ferramentas da pintura. É só o que tem realmente hoje. O restante já está em andamento, já tem as turmas fechadas. Só ano que vem que eu vou abrir turmas novas, tá? São turmas de longo termo. É a forma como eu entendo que se aprende de verdade aquarela, tá? Desde o começo, né, até aí a gente tem uma sequência nesse método que eu criei para ensinar. Então, é isso, gente. Tem mais alguma pergunta? Vou dar uma olhada. Obrigado, gente. Mandando beijo, hein? Beia de Argentina. Gente, a gente tem aqui pessoal do Brasil todo. Eu até fiz uma colinha aqui, ó. Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Estados Unidos, Austrália. A gente tem pessoal da Filipinas aqui que participa. Itália, Portugal, Espanha, Rússia, Turquia, Índia, Paquistão, Nova Zelândia, Alemanha. Gente, tem gente do mundo todo. É um prazer compartilhar. Falo inglês, eu já explico o pessoal, às vezes pede para eu incluir lá no grupo. A gente tem 3 grupos de WhatsApp, gente, cada um com 250 pessoas. O terceiro agora está com umas 20, 30, eu acho. Nós já tem lá bastante gente interessada que gosta de participar. Então já virou um movimento super bacana aí, um prazer poder compartilhar. E sempre lembro, gente, eu aprendo muito com vocês, aprendo muito nesse processo também, nesse sistema novo de trabalhar online, virtualmente. Então, obrigado, gente. Vou comunicando vocês sobre ferramentas da pintura. Quem quiser informação, deixa eu passar aqui.
Manda um e-mail, gente, por favor. Lá tem tudo, eu mando um PDF com tudo, tudo discriminado, tudo escrito, tá? A Aline me ajuda nesse processo, minha esposa. Então, eu vou colocar aqui, para quem quiser informação, manda e-mail, por favor, para ao... Ó, mandei um e-mail aqui para quem quer o Ferramentas da Pintura. Depois eu vou mandar no grupo. Tá? E para a viagem de Portugal é .com. Essa viagem que eu faço com o meu amigo João Cabral, nós temos um trabalho que a gente deu o nome de Plein Air Destinations. Então, eu e ele, a gente tem esse programa de viagens anuais. Aí, todo primavera e todo outono nós temos uma viagem. Então, eu tenho programado para o ano que vem, abril e outubro, a gente tem para Portugal. Isso. Pode mandar, a gente, tá? Lembro sempre, tá? Eu não trabalho com quantidade de gente, tá? Aqui é o maior é, 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 grupo é esse aqui do Zoom, porque realmente facilita e eu consigo lidar com todo mundo, mas nas aulas são grupos reduzidos, as viagens também, esses encontros são de turmas reduzidas. Eu gosto de dar um acompanhamento individual, eu gosto de estar corpo a corpo, gosto de pegar ali no trabalho, no pincel, ensinar. Quem trabalha comigo, quem tem aula comigo, sabe que eu pego na mãozinha e a gente caminha junto. Eu primo muito pela qualidade, gente, eu não quero saber de quantidade. Quero saber de número, de seguidor, não quero isso, eu quero qualidade, qualitativo. Então, eu faço questão de estar no corpo a corpo aí, gosto muito de dar as aulas individuais para os avançados. Meu perfil é esse. Então, vocês podem se programar aí, gente, para participar das coisas. Eu sempre lanço com antecedência e não quero ver ninguém de fora, tá? Quem está interessado, por favor, vai ser um prazer compartilhar com vocês. Quem pintou aí, gente? Mostra aí na tela, vamos ver. Ah, que beleza. Tá aí, ó. Que beleza. Olha, vocês são danadinhos, vocês pintam antes de mim. Tem dois, três, eles já fizeram vários, que eu sei. Legal. Norma Alonso. Norma, estás falando de Argentina ou Espanha? Argentina? Muito bueno. Graças, hein? Legal, gente. Isso aí, ó. Tem gente que já pintou dois, três trabalhos. Vocês são rapidinho, fez rapidinho. Tadeu mesmo já pintou as quatro. A Dulce também já pintou várias. Isso aí, gente. Isso aí. Legal.